Bom, esse cara que não tá deixando eu apresentar ele, tá me interrompendo aí. Eu conheci ele no começo do ano, num retiro sobre mindfulness. E é muito interessante essa questão de retiro, porque quando você pratica por 21 dias ao lado de uma pessoa, a pessoa não tem como fingir que ela é algo que ela não é, porque as aparências todas desabam, né? Então, se o cara vai lá, eu sou instrutor de mindfulness, e no terceiro dia tá chorando, tá caído, tá quebrado, quer dizer, o mindfulness não tá fazendo bem para ele, o cara não pode ser instrutor de mindfulness, né? E o meu amigo Wangler, a gente foi até o último dia, sempre dando risada, sempre brincando. Quando tinha que fazer silêncio no retiro, a gente só se olhava e já sorria, ria, não podia falar, mas foi um cara que foi muito gostoso conviver com ele no retiro, né? E ele é também a única pessoa, será que é a única? Eu acho que é a única pessoa que eu conheço que vive de ser instrutor de mindfulness, essa é a profissão dele, né? Então, assim, eu queria muito poder trazer ele aqui no canal para conversar com ele, para que ele tirasse essas dúvidas de como que é essa profissão, como que é fazer, como é que é ter um instrutor de mindfulness, né? Quais são as vantagens, quais são os benefícios. Eu quero que ele conte isso tudo para a gente hoje. E, cara, é um cara que sabe muito. E ele chegou lá se identificando como, assim, né, um cara do mindfulness e tal, né? E eu ali, o cara, tipo, budismo é minha área. Pô, fui brincar de falar de budismo com ele. Cara, o cara sabe muito de budismo. Sabe bastante, assim, estudou muito. Então, assim, cara, eu acho que você tem muito aí hoje a acrescentar aqui, conversar com a gente. E, cara, eu queria que você me contasse como é que você começou com o mindfulness. Como é que foi teu primeiro contato com isso? Legal. Cara, grato aí pela apresentação, né? Não sei se é tudo isso que você falou, mas com relação à nossa convivência lá no Retiro, foi muito boa, assim, e acho que é um marco, né? De a gente construir uma amizade, né? Eu contigo e outras pessoas também que a gente teve a oportunidade de conviver lá, né? Mas só quem passou pelos 21 dias é que sabe como é que foi, né? Para mim, especialmente, assim, os 7 dias de silêncio, né? Que foi o segundo ciclo ali, foi forte. Foi um marco, assim, né? Até hoje eu posso dizer que eu ainda estou processando a experiência, mas faz parte. Agora, meu primeiro contato com Mindfulness foi há aproximadamente 8 anos. Eu praticava yoga. Que idade você tinha? Eu tinha 25. 25, novão, né? Eu praticava yoga, Hatha Yoga, e na verdade já tinha, né, dentro do Hatha Yoga, na conclusão das séries, né, tem um trabalho que é um trabalho de relaxamento, esqueci a palavra específica agora, que a gente geralmente faz aquela postura do cadáver, né, Shavasana, e faz um tipo de meditação ali para poder integrar aqueles benefícios que foram gerados durante a prática. E Sabe o por que ali eu foi. acho, cara? Eu acho assim, essa prática na yoga, no final da yoga, que é tradicional, quando a professora manja de meditação, ela é perfeita. Mas às vezes as professoras manjam mais de yoga, elas não estudaram muito meditação. E aí elas acabam fazendo uma prática que é muito relaxamento, que é ótimo, né? Mas não dá muito sabor de meditação, né? E então, assim, eu acho que isso depende muito da professora de yoga, né? Como que isso é feito. Porque às vezes o pessoal da yoga, assim, eu sei praticar, eu faço meditação, eu faço toda aula de yoga. Mas às vezes só tá fazendo um relaxamento, assim. É o que eu sinto por aí. Desculpa te É, interromper. não, tranquilo, para mim, assim, minha percepção inicial foi justamente essa, assim, de que era uma coisa mais solta. Eu sou uma pessoa que tem uma inclinação a práticas que têm um caráter mais técnico, né? Eu não consigo, assim, simplesmente, se solta e tal, relaxa a mente, isso é meditação. Não, para mim é uma coisa muito mais metódica. Mas aquele foi meu primeiro contato, e a partir dali eu tive contato com um livro, Mas, que e inclusive por que foi bom? Por que ele foi bom que foi um contato com uma coisa que cresceu depois? O que você cara, tirou ali de... foi bom para mim, assim, em termos de equilíbrio mental, posso colocar dessa forma. Assim, o nível de equilíbrio mental que eu conseguia naqueles 10, 12 minutos finais da minha série de yoga eram muito mais profundos, aqueles benefícios que eu adquiria, do que os outros, sei lá, 50 minutos da aula, entende? Aí, para mim, isso foi um marco. Aí eu vi, assim, que foi ali que eu comecei a me despertar para essa coisa do treinamento da mente.
Eu vi, não, não é só Cara, corpo. e isso me lembra o seguinte, para quem ficar até o final da live ou para quem for até o final do vídeo hoje, pode ser que durma. Porque eu pedi para ele passou uma técnica de relaxamento com a língua no retiro, que todo mundo que fez adorou, e um ia pro outro, cara, você tem que fazer porque é muito bom, e um foi ensinando pro outro, todo mundo, vai lá. Todo mundo adorou, assim, foi um sucesso. E eu peguei esse ouvindo, tudo, falei, cara, vou lá experimentar. Cara, maravilhosa. E eu pedi pro Bang fazer ela no final aqui, só que não dá pra fazer agora, senão eu acho que a galera vai ficar muito com sono, né? Vai dar uma baixada, porque é um caldo muito bem profundo. A gente conclui o nosso encontro aqui, faz essa prática, ela é breve, né, uns 6 minutos no máximo, aí as pessoas já podem sentir o benefício que ela traz, né? Mas então teve esse primeiro contato, né, e a partir dali eu morava em Manaus ainda, né, e então a partir dali eu me despertei para começar a estudar meditação. Eu comprei alguns livros e comecei a praticar por conta própria. Lá naquela ocasião eu não encontrei nenhuma pessoa assim que fosse especialista. Por acaso, assim, a pessoa que mais me orientou na época, ele estava começando a estudar por conta, e hoje ele é um instrutor certificado do programa MBSR, né? Por acaso, né, que é um amigo do meu pai, Valberto, o nome dele, é um militar também, e hoje ele trabalha com Mindfulness, é um instrutor de Mindfulness lá em Manaus. Já está aposentado, ele trabalha como instrutor de Mindfulness. E na sequência eu me mudei para Brasília, e lá em Brasília foi onde realmente eu tive um contato mais técnico com Mindfulness, né? Eu fiz um curso de praticante lá na Sociedade Vipassana, né, que é ligado ao pessoal do budismo, do Goenka, mas eles são uma sociedade laica de meditação. E aí um pouco mais na frente eu fiz um curso assim, que foi mais técnico, que era um curso dentro de um centro budista, fiz um curso no SEB, Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, mas que era um curso também aberto para todos, não tinha viés budista, assim, o que menos se falou foi do Buda lá. Qual curso que era? Era um curso de meditação, eu acho que era meditação para iniciantes, alguma coisa do tipo, assim. Mas quem conduziu? Cristiano Ramalho. Inclusive hoje, na época, ele era só facilitador de práticas do SEB, né? Hoje em dia ele é instrutor certificado de meditação pelo CEB, né? Cultivar Emotional Balance, do Alan Wallace, e ele também é instrutor do programa do Cultivando CCT, né? Cultivation Compassion Training. Treinamento de cultivo da compaixão do Thupten Jinpa, da Universidade de Stanford. Na época ele estava começando assim como facilitador, né? Hoje eu já vejo que ele está bem mais avançado, assim, como uma pessoa que vive disso. E foi um curso bem aprofundado, assim, embora tenha sido um curso para iniciantes. É um curso que foram 2 finais de semana, na verdade, era sexta, sábado de manhã e à tarde, domingo de manhã. E aí na semana seguinte a mesma coisa. Deu para ali deu uma despertada, né? Que eu comecei a tomar conhecimento assim das diversas variedades de shamatha, por exemplo, né, que são a meditação básica de a gente acalmar a mente. Na tradução dela do sânscrito português seria calmo permanecer. Então é o que se tem de mais próximo no budismo do mindfulness, essa prática de shamatha, né? E até então praticamente só conhecia o foco na respiração, né? E respiração aqui, né? O atrito que surge da entrada e saída do ar pelas narinas. Nem imaginava, assim, as infinitas possibilidades de shamatha, né? E naquele curso, assim, abriu a cabeça, que eu falei, caraca, achava que sabia de alguma coisa, não estou sabendo de nada aqui. Mas ali eu comecei a praticar mais assiduamente. Foi ali. Agora, a minha profissionalização como instrutor de Mindfulness, na verdade, começou ano passado, né? Uma carreira recente ainda. Eu comecei no início do ano passado, começo do ano passado eu iniciei uma formação como instrutor de Mindfulness. É uma formação de 3 anos que eu fiz a primeira parte dela e, tecnicamente, eu ainda faço parte do programa, né? Porque foi suspenso a continuidade dele por conta da pandemia, mas o meu interesse pessoal é de realmente não seguir mais esse programa e seguir só no Kindfulness, né? Kindfulness é outra formação que eu comecei posteriormente, que ela é encabeçada pelo meu professor, o professor do Chico também, Lama Digme Lawan, que ele tem essa formação em Mindfulness secular, né? E assim, eu me identifiquei muito com o programa dele, justamente porque é um programa muito completo, né?
muito completo, assim, é um programa de aplicação dele demanda 12 semanas, então dá para trabalhar bem, assim, os conceitos. Mas o que mais me chamou a atenção, assim, primeiramente, de um professor que realmente tem, assim, tem uma capacidade muito acima da média dos outros professores, né? Pela vivência que ele tem, né? Uma pessoa que passou 10 anos nos Himalaias treinando dentro de uma tradição de sabedoria. Eu tenho muito respeito por essas pessoas que têm essa inclinação, né? E no começo eu estava muito assim, né? Buscando as formações de, qual que é validado por qual universidade? Não, eu vou nessa, que é validado por Oxford. Acho muito bom isso, assim, todo esse arcabouço científico, né? Mas a gente sabe, quando a gente senta para meditar, que o papel que a pessoa está ligada ali, aquilo não faz muita diferença. Né? O que faz diferença mesmo é a gente ser orientado por uma pessoa que tem vivência daquilo ali. E foi o que eu encontrei no nosso professor. Então, em termos de formação oficial, assim, formação certificada como instrutor de Mindfulness, eu estou dentro desse programa do Kindfulness, né? E tecnicamente, eu estou prestes a poder me denominar como facilitador, né? Precisa de um ano de curso, né? E aí eu já cumpri esse ano, mas tem alguns outros requisitos que eu preciso cumprir para poder, vamos dizer assim, carregar esse título, né? E mais um ano depois de formação para poder me denominar instrutor. Mas isso não quer dizer que eu não sou instrutor de Mindfulness. Isso quer dizer que eu não posso ainda me denominar instrutor de Mindfulness pelo Instituto de Ciência Contemplativa para aplicar o programa de Mindfulness, de Kindfulness, né? Que é essa outra formação. E dentro dessa minha formação eu atribuo também muitos estudos que eu faço paralelos, né? Inclusive essa prática que a gente vai fazer depois, a prática que é uma prática de atenção plena às sensações que ocorrem na língua, mas ela é vulgarmente conhecida como uma prática de relaxamento da língua. E essa prática, ela vem de uma linha de meditação totalmente diversa de qualquer coisa que tem assim no Brasil. Assim. Eu conheço, na verdade, só uma pessoa que estuda o trabalho dessa pessoa, né, que se chama Anna Wise. Ela já morreu, uma inglesa, que ela fez um estudo do trabalho de meditação a partir do domínio dos padrões de ondas cerebrais. Então, tem um tipo de meditação para cada onda. Essa que a gente vai trabalhar, o que entra no aspecto de onda beta, né, responsável pela discursividade mental. Mas, assim, não tem nada novo, não tem nada, não é nada de outro mundo, assim, né? Eu vejo, assim... Você poderia explicar um pouquinho, assim, sobre essa parte das ondas cerebrais? Tá. As ondas cerebrais é basicamente o seguinte, no nosso cérebro, ele funciona como todas as outras células do nosso corpo, ele se comunica por atividade elétrica, né? Tem uma reação química que acontece dentro das células, isso gera um impulso elétrico e as células se comunicam dessa forma. E aí podemos entender que um conjunto de células operando em uma determinada frequência de atividade elétrica gera um padrão de ondas cerebrais. E aí existem basicamente 4 padrões de ondas que predominam, né, no funcionamento do nosso cérebro, né? Isso não é só assim, ou é só tá em beta ou só tá em alfa, né? Às vezes a pessoa fala, não, tá em alfa, como se tivesse cessado todos os outros padrões. Na verdade, é uma grande sinfonia, assim, tem um ponto de equilíbrio certo entre o funcionamento dessas ondas. Na verdade, é um grande entrelaçamento, né? E o trabalho dessa pessoa, da Anna Wise, foi ela criou, na verdade, junto com o professor dela, um sistema que é um tipo de eletroencefalograma que mede esse padrão de atividade elétrica em tempo real, diferente dos que são usados pelos neurologistas, que tem outra finalidade, eles têm um delay, eles captam com atraso. Ela fez um específico que se chama Mind Mirror, que é o espelho da mente, e ela capta em tempo real, e a partir disso ela começou a estudar a mente de contemplativos, pessoas que viviam próximo à natureza, pessoas com disfunções mentais, e começou a ver quais eram os padrões mais perfeitos, que davam sustentação a estados mentais salutares, equilibrados. E aí ela desenvolveu meditações que atuavam diretamente em cada dimensão dessa. É basicamente isso, assim, mas na verdade é um trabalho bem profundo, e quem quiser conhecer mais, ela tem 2 livros, o livro principal dela se chama Awakening the Mind, ainda não tem tradução, é um livro que acho que é dos anos 90, mas é muito completo, e ela entra é muito denso o livro, muito denso.
Mas se a pessoa tiver disposição, entender bem o inglês, pode mergulhar lá e todo mundo tem alguma coisa para aprender com aquilo ali. Independente do tempo de meditação que a pessoa tenha praticado, né? Vide o relaxamento da língua, né? Que você vê que pessoas da longa data na meditação, pô, como é que eu nunca pensei nisso, né? Em relaxar minha língua, como é que isso aprofunda o meu relaxamento, como é que diminui a discursividade mental e eu encontro mais facilidade para estabilizar minha mente em um outro suporte meditativo. Mas é essa compreensão técnica que você tem que eu estava me referindo ali quando eu te apresentei, cara. Porque você entende as coisas tecnicamente muito bem, você sabe explicar. Então, eu acho assim que o teu conhecimento técnico da meditação, como você, por exemplo, não é uma pessoa que veio por devoção, como é o meu caso, você olhou aquilo como uma ciência, muito mais como uma ciência do que para mim, que para mim não tinha muito sentido ficar olhando aquilo como uma ciência. Porque eu ia seguir aquilo de qualquer jeito, entendeu? A parte de ciência era só para agradar um ego meu que, olha, tem ciência aqui, que bom. Mas você não, você foi pela ciência, eu acho maravilhoso você explicando, assim. Mas eu vou puxar de volta aqui para o nosso tema, né? Então, assim, hoje você já atua, né, como instrutor de mindfulness. Você atua para empresas, para pessoas, para quem que poderia, quem que é o teu público, quem que você atende? Hoje, meu público praticamente todo é de pessoas normais, assim. Por acaso tem empresários, tem outras pessoas que não são, mas a ideia é realmente começar a prestar serviço para empresas, né? E aí eu já estou com um curso que está vendido, né? Estamos em vias de operacionalizar ele, com fé que vai acontecer esse ano. Se Deus quiser, esse mês ainda, mas na verdade era um curso que já era para ter acontecido, né, de forma presencial, só que veio a pandemia e mudou a dinâmica de tudo, né? Mas ele vai acontecer de forma online, o curso já está praticamente todo desenhado, estamos só tratando alguns detalhes assim de divulgação e fazer um contato junto ao RH da empresa para poder selecionar. Como funciona isso, cara? Assim, como, por exemplo, deixa eu só entender. Uma vez você já ouviu falar da Rosa Frazão? Não conheço. É uma moça aqui de Curitiba, também da escola do Alan Wallace. Ela é muito bacana, assim, eu acho ela maravilhosa. Até quero ver se uma hora eu chamo ela aqui. E ela, uma vez, cara, eu vi uma palestra dela, que ela pegava os CEOs que meditavam e de quais empresas. Aquilo está muito desatualizado. Se pegar aqueles slides hoje, acho que os CEOs nem são mais eles, já mudaram muitas pessoas. Cara, mas assim, todas as grandes empresas que eu olhava, os CEOs meditavam. E aí ela pegou e falou uma coisa assim, qual que é a diferença do CEO pro vice-presidente? Os dois estudaram em Harvard, os dois têm não sei quanto tempo de empresa, os dois têm isso, os dois têm aquilo, os dois tudo. O que deixa um em primeiro e o outro em segundo é a inteligência emocional. E é aí que trabalha o Mindfulness, né? Cara, aquilo me impressionou, eu não tinha noção que, por exemplo, estava tão forte dentro das empresas. Eu estava desatualizado disso, assim, sabe? Que isso, já estava tendo esse trabalho em empresas e tal. E depois daquilo eu também não tive mais muito contato com esse trabalho em empresas. Então, tipo, eu realmente sou muito curioso, saber como que funciona, que tipo de empresa procura, qual que é o nível dos caras que você atende. Vocês pegam desde o pessoal lá que faxina até o presidente ou tem algum setor específico? Sim. Cara, na verdade é o seguinte, assim, para contemplar um pouco também da tua fala, né, dentro da minha aqui. Assim, por acaso, né, eu também trabalho com 2 CEOs, mas nesse curso especificamente que já está vendido, nós não vamos trabalhar assim com a alta cúpula da empresa, né, mas vai ser o pessoal do administrativo, né, digamos assim, de analistas até gerentes. E o foco principal vai ser assim, gestão do estresse, né, que está na base assim do desenvolvimento da inteligência emocional. Eu estou fazendo essa ressalva porque é o seguinte, para você trabalhar, por exemplo, com um CEO para desenvolver um treinamento de alta performance, já é uma coisa além. Assim. Dificilmente você vai fazer isso, juntar ele com outras 20, 30 pessoas e vai aplicar o mesmo programa, né? É onde realmente entra a mentoria individualizada, né? Você precisa realmente compreender qual que é a necessidade específica da pessoa e poder desenvolver ali uma abordagem que contemple a necessidade daquela pessoa, né? Não tem como fazer, nesse caso, um atendimento em massa, assim, né?
Mesmo que você reunisse outros CEOs e tudo mais, cara, para fazer um trabalho bem feito com uma pessoa que já está no topo, digamos assim, a gente não pode dar muita margem para a coisa não ficar bem feita, né? Vamos colocar dessa forma. E realmente a melhor maneira de a gente ensinar mindfulness é no tete a tete, é o serviço individualizado, né? Que aí a gente pode realmente compreender o que aquela pessoa está precisando, qual que é a dificuldade da pessoa, porque, cara, o que eu mais vejo hoje em dia, né, são pessoas que tentaram meditar e não conseguiram. E aí a pessoa fica com preconceito de que aquilo não é para ela, que aquilo não funciona. Tem um grande mito de que meditação não é para todos, né? Eu acho assim, que realmente, de fato, ela não é para todos, mas ela é para quase todos. E a diferença desse quase está muito no professor. Às vezes a pessoa pegou um professor muito ruim e aí ela ficou com a imagem de que aquilo ali era meditação, ela não conseguiu aprender, mas na verdade era limitação, às vezes, de comunicação do professor, do instrutor, que não conseguiu driblar a dificuldade que a pessoa tinha para poder começar a praticar. É o caso assim, que às vezes se pega, por exemplo, tem tradições budistas, e eu não estou criticando, eu até acho legal o que elas fazem, mas é um pouco limitador, assim, o tempo mínimo para praticar meditação é 40 minutos, numa posição muito específica que as pessoas não estão acostumadas. Então, eu não acho isso ruim, porque quem segue dali é porque está com vontade, eu entendo o que a tradição faz com isso, mas, cara, se pega uma pessoa que for 40 minutos imóvel numa posição que não é a dela, né, fica difícil, né? Chegou uma pergunta, quer responder ela? Tá, como uma pessoa com TDAH e alta dificuldade de concentração pode fazer para praticar meditação? Eu acho assim que a meditação, na verdade, ela é uma ferramenta assim muito boa para quem tem dificuldade de concentração, né? Geralmente quem tem facilidade de concentração são as que menos acham que precisam, né? E as que têm dificuldade são as que acham que não conseguem de jeito nenhum. Mas eu acredito que todo mundo que se considera um bom meditante, né, é uma pessoa que, e um bom meditante, assim, né, longe de qualquer conversa do tipo achar que vai se iluminar ou de que é melhor do que os outros, é uma pessoa que consegue ali implementar essas ferramentas de forma a ter um mínimo ali de equilíbrio e gestão emocional, né, podemos colocar dessa forma. Então, as pessoas que têm o TDAH, e de forma geral, né, o Alan Wallace até fala, né, que todo mundo tem um transtorno de... Não, confundi, ele fala do transtorno obsessivo compulsivo delusivo, né? Que podemos colocar como um transtorno da mente também, né? Mas, de forma geral, todo mundo tem a mente um pouco destreinada, né? Que é conhecido como a mente de macaco, né? Pulando de galho em galho, pulando de pensamento em pensamento. Então, isso é uma forma de déficit de atenção, né? Agora, esse rótulo, né, esse diagnóstico que muitas vezes o psicólogo, o psiquiatra dá, de transtorno, né, quando a coisa já realmente está num nível assim mais agravado, né, em que eles acham que um remédio é a solução. Mas interessante que, por acaso, eu tenho pessoas que estão treinando comigo que elas vieram recomendadas por um psiquiatra. Muitos psiquiatras hoje em dia já sabem que uma solução mais definitiva para um transtorno de déficit de atenção é o fortalecimento da musculatura atencional, né. O trabalho é com a mente e com o cérebro, né, tecido nervoso, mas não é uma linguagem metafórica, a gente fala da musculatura atencional. Coloquei a mão aqui porque é justamente o desenvolvimento dessa parte, né, o córtex pré-frontal esquerdo, responsável pelo controle executivo. Então, como que uma pessoa pode praticar? A resposta mais genérica é praticando, começando devagar, né? Mais importante, às vezes, do que a quantidade de tempo que a pessoa vai meditar, né, a intensidade da prática, na verdade, a aquisição do hábito, né? E aí a gente volta lá na origem dessa palavra meditação, que ela vem do sânscrito, né, e lá ela quer dizer pavana. Aliás, não ela quer dizer não, lá ela é pavana. Pavana quer dizer cultivo, familiarização. Então, realmente, a gente tem que ter essa visão de cultivo desde o início, né? Às vezes a pessoa entra com uma visão assim de achar que vai ter um benefício mais imediato, como se ela estivesse tomando uma pílula, e só de ela ter essa atitude mental, ela já entra muito mais agitada na prática e dificilmente ela vai começar a ter o benefício. Então, se a pessoa realmente entra com uma atitude mais desprendida, ou que em outra linguagem alguns autores chamam de uma atitude curiosa, né? A pessoa entrar assim com aquela atitude curiosa, né? De ser um cientista da própria mente.
Eu não gosto muito dessa palavra curiosa, e eu digo então que a gente tem que entrar assim com um senso de exploração e descoberta. Quando a gente entra na prática com esse senso de exploração e descoberta, é como se a gente se distanciasse um pouco de uma necessidade de encontrar um benefício imediato. Aí as coisas já começam a se acalmar ali mesmo. Então a pessoa começa devagar, às vezes uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção, 5 minutos por dia, no máximo, já é o suficiente para ela ir adquirindo hábito. E dentro dessa visão do cultivo, da familiarização com esse mundo interno, é natural que a pessoa precise de mais tempo, né? Assim, de forma geral, os benefícios começam a aparecer, assim, nas pessoas que levam a sério, coisa de 10 dias já é notável, assim, né? Talvez uma pessoa que pratique com menos tempo, isso demore mais, talvez 15 dias, talvez 20, mas é importante ter sempre esse desprendimento. E geralmente, assim, as mudanças mais sólidas, os estudos indicam que acontecem por volta de 8 semanas, né? 2 meses aproximadamente. Então é como se realmente fosse uma musculação mental, né? Ninguém vai para uma academia levantar peso e achar que vai sair de lá mais forte no dia seguinte, né? Ou mesmo depois daquela sessão de treinamento. É preciso um tempo para o organismo processar todo aquele estímulo que foi gerado. E uma coisa que eu acho importante também é o seguinte, né? Eu combino a prática do mindfulness e com outras abordagens, né? Eu acho muito interessante o treinamento respiratório. Tem pessoas que realmente no início elas têm muita dificuldade de fazer uma prática assim, que a gente trabalha com a imobilidade do corpo, né? A pessoa acostumada a estar muito agitada. E nesse caso eu prefiro realmente trabalhar com uma forma mais dinâmica de meditação. A pessoa começar a trabalhar mais a respiração, mas de forma consciente, movimentando o corpo. Eu sou instrutor de Qigong também, né? Fiz um curso ano passado de formação de Qigong. E eu uso muito de... É uma forma de Kung Fu? Não. Qigong é um trabalho, assim, de forma, sem entrar muito no mérito, porque é um assunto bem denso, assim. Vamos colocar de forma geral, assim. Está se popularizando, ser chamado, às vezes, como o yoga chinês, vamos colocar dessa forma. Seria algo mais próximo de um Tai Chi Chuan, mas não é a mesma coisa. E a gente trabalha muito com a respiração e movimentos do corpo, né? Tem práticas estáticas e tem práticas em movimento. E já tem outros professores de mindfulness que fazem que convergem as duas práticas, né? Inclusive, uma das minhas professoras, na primeira formação que eu fazia, é uma inglesa muito capacitada, uma neurocientista, mas ela é especialista em Tai Chi Chuan e ela conhece muito do Qigong. E ela usava muitas meditações em movimento do Qigong no mindfulness, porque ela achava que realmente as pessoas tinham dificuldade os ocidentais, assim, muito agitados, de realmente parar e sentar e meditar ali de uma forma mais estática, né? Então, essa minha abordagem, na verdade, ela não é só assim do mindfulness. A gente fala do mindfulness para ressaltar esse aspecto de ser uma prática secular, né? Uma prática laica que é dissociada de viés religioso. Uma prática que é para todos, assim. Eu tenho alunos que são cristãos e eu tenho um aluno que é muçulmano. E todos são bem-vindos na prática. É um treinamento da mente, não tem um aspecto devocional, né? E então tem muitas pessoas hoje em dia que têm um preconceito, assim, né? Inclusive instrutores de mindfulness que posso dizer assim, que eles militam contra a meditação, assim, porque eles acham que a meditação limita, que a meditação ela é algo exclusivo por ter um aspecto devocional. Coisas nesse sentido, né? E, cara, eu acho isso daí, sinceramente, um absurdo, assim, porque, na verdade, o mindfulness é uma meditação, só que é uma meditação secular, uma meditação sem viés religioso. O próprio criador, né? Não vou dizer o criador da expressão mindfulness, mas o criador do movimento mindfulness, o grande difusor desse movimento no mundo, o Jon Kabat-Zinn, hoje em dia ele trabalha com a expressão meditação mindfulness. Mas ele usa meditação, ele fala de meditação o tempo todo. Aí tem vários outros caras aqui que querem lançar a moda, assim, não, meditação é aquela bobagem devocional em que eles cultuam o Buda. Meu negócio aqui é treinamento da mente pelo mindfulness. E eu jamais vou cometer uma ingratidão dessa, assim, né? Porque eu sei, né, assim, a base dessas fontes, né, de onde é que veio toda essa ciência. Agora tenho também, aproveitando o espaço aqui, né, para deixar um registro, que eu vejo, assim, que tem pessoas assim que também combatem o mindfulness, acham que é uma coisa que foi roubada de dentro do budismo e tal, e cara, de forma geral, não é bem isso, até porque as práticas que dão base para o mindfulness, as práticas de shamatha, elas são pré-budistas, né, já existiam antes do Buda estar aqui, né,
Em muitas outras tradições de sabedoria, tanto no Oriente quanto no Ocidente, que não tem vínculo com o budismo, elas têm práticas de treinamento meditativo. Então não é por aí. Você vê também assim que o próprio Dalai Lama, ele fala assim, né? Ele não tem nada contra o mindfulness. Ele acha, inclusive, que é uma coisa boa. Se está servindo para aliviar o sofrimento das pessoas, então é uma coisa boa. Mas não é o caminho do Buda, ponto. É que eu deixo bem claro, não trabalho com budismo. E nem sou budista, né? Mas tenho muito respeito por essa tradição, faz parte dos meus estudos também. Eu acho interessante isso que você está dizendo, porque, assim, de dentro do budismo, é óbvio que eu já ouvi esse tipo de crítica que você estava mencionando agora, mas eu vejo que uma visão geral lá é assim, cara, as pessoas estão meditando, que bom. A gente não quer que elas virem budistas, a gente só quer que elas meditem, que elas se acalmem, que elas diminuam um ritmo, que elas percebam que a vida não precisa ser tão frenética, que elas vivam o momento, que elas saiam muito do futuro e do passado, tal, né? Então, assim, eu acho que a gente tem essa questão assim, de, pô, vamos divulgar mindfulness, porque eu acho que, assim, um dos bloqueios da meditação budista, vamos dizer assim, a meditação que, vamos supor, que seja especificamente linhagem Theravada, uma linhagem que o próprio Buda explicou num sutra e está lá descrito, passo a passo. Mesmo essa meditação, você pode falar, como é budista, as pessoas podem deixar de procurar ela porque foi o Buda que ensinou. Porque ela está num rótulo budista, porque ela está numa embalagem budista. Então isso diminuiria muito o alcance. Então o budismo estaria agindo contra o budismo, não faz sentido, né? O budismo, ele, não, aqui não, a gente não quer se desenvolver nessa aqui, porque a gente precisa que nós tenhamos o ego, o nosso nome. Então, eu acho que, assim, os budistas estão muito felizes que pessoas leigas, assim, cristãs, pessoas muçulmanas. Eu já fiz retiro com Frei Capuchinho, eu já fiquei em retiro com o evangélico, assim, eu acho muito legal quando a pessoa vem de outra tradição buscar aquilo, assim. Mas eu estou bem curioso para saber o seguinte, como é que funciona uma sessão tua de mindfulness? Quanto tempo dura? Você pode contar assim, tipo, como é que funciona? Você um pacote de 10 sessões, daí tem um começo e um fim, como é que isso funciona? Tá. De forma geral, assim, eu trabalho no mínimo com 6 sessões, assim, eu acho difícil, assim, fazer um bom trabalho com um mínimo de 6 sessões, sujeito a comprometer a qualidade do meu trabalho e a pessoa não obter o benefício que ela está esperando, né? Uhum. Mas o ideal, assim, geralmente são 8, né? Tenho alguns alunos que fizeram 6, mas a maioria fez 8 no mínimo, e tenho alunos que têm um acompanhamento, qual é a palavra? Um acompanhamento contínuo, né? Um acompanhamento contínuo. Tem pessoas que, sei lá, já passaram da 20ª sessão. E a gente continua, porque, na verdade, se a gente abordar essa questão, assim, não só pelo mindfulness, mas pela ciência da meditação, a ciência contemplativa, o conhecimento é infinito, né? O conhecimento realmente é infinito. Tem muitas coisas para a gente trabalhar. Então, eu criei também o que eu chamo do ciclo de aprofundamento, né? Se a pessoa passou pelas 8 e ela tiver interesse em continuar, a gente entra num ciclo de aprofundamento, fazendo práticas bem mais longas. E alguns outros aspectos, né? Podemos colocar assim, outras camadas mentais que geralmente a gente não trabalha nas 8 primeiras sessões, né? Mas a minha primeira sessão normalmente demora umas 2 horas, assim, que eu faço eu digo assim, um mapeamento das disfuncionalidades, né? Mais do que tentar ensinar a pessoa a meditar, é entender por que ela não consegue, por que ela não conseguiria se a gente começasse. E aí entra muito do treinamento respiratório, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que não meditam porque a pessoa não sabe nem respirar direito. Às vezes a pessoa respira muito mal. E o meu maior trabalho vai ser ensinar ela a se recondicionar para poder respirar melhor. O que é respirar bem? Como uma pessoa que respira bem, ela é? A respiração boa, né, a respiração natural, ela diz respeito a uma respiração que acontece pelo nariz, né? Então, inspiração e expiração pelo nariz. E ela acontece principalmente aqui ela é mais perceptível no nosso corpo na parte do abdômen aqui, especificamente na região do baixo ventre, né? E é uma respiração que a gente chama de tridimensional. O abdômen expande para frente, para o lado, e aí só depois que sobe um pouco aqui a parte superior da caixa torácica, né?
E a maioria das pessoas, elas estão respirando com a parte superior do tórax só, que é uma respiração unidimensional, uma respiração umbral. Você pode perceber que as pessoas fazem isso, elas mexem muito o ombro, assim. E se uma pessoa faz isso, ela aproveita muito pouco a capacidade pulmonar dela, né? Então ela tem déficit de oxigenação. E a base da geração de energia no nosso organismo é um processo chamado respiração celular, né? Em que o oxigênio faz parte dessa equação, né? O oxigênio, a glicose e outros elementos. Mas se não tiver oxigênio, a máquina não funciona direito. Então, se o corpo não funciona direito, dificilmente a mente vai funcionar direito. Existe uma integração muito fina, que é uma coisa assim que eu trabalho desde o início, né, com as pessoas, que é esse paradigma da integração que existe entre o corpo e a mente. A gente trabalha muito assim para poder aperfeiçoar essa conexão. Usar o corpo para favorecer uma mente mais equilibrada, porque o corpo é como se fosse um recipiente, e usar a mente mais estável para favorecer um corpo mais relaxado, um corpo mais quieto, que dê suporte para essa mente mais alerta, a gente pode colocar dessa maneira, né? Então, tem esse alinhamento. Então, se a pessoa realmente ela respira muito mal, dificilmente ela vai conseguir fazer uma prática de atenção plena, porque está faltando oxigênio, entendeu? Uma coisa bem básica, assim, que a maioria dos instrutores de Mindfulness não leva em consideração. Mas como eu vim do yoga, como eu fiz também um aperfeiçoamento, eu fiz um curso de treinamento respiratório, e estudo também, tem uma prática com treinamento respiratório, uma prática pessoal, fica mais fácil de eu poder dar essa orientação para as pessoas e a gente começar a trabalhar a base. Entende? E geralmente na primeira sessão, né, tem outras coisas que a gente analisa, assim, se tem mais dificuldades específicas, porque às vezes a pessoa tem uma situação mais séria, né, que tem que ser mapeada, porque aquilo às vezes é uma barreira muito grande para a pessoa começar a meditar. Então, é preciso fazer esse mapeamento. E como agora já tem um tempo, na verdade, né, que eu estou estudando para me aperfeiçoar mais no aspecto da psicoterapia baseada em Mindfulness, e agora tenho até que te agradecer, né, pela live que você fez com a Lê, e dali surgiu uma oportunidade, eu ingressei na formação de psicoterapia baseada em Mindfulness, né? Psicoterapia contemplativa do Nalanda Institute, Nova York. Então, cara, é uma oportunidade muito boa, assim, uma formação de 2 anos para aprofundar bem esse conteúdo e poder trabalhar assim com forma mais forte mesmo, né? Um trabalho mais intenso, mais dedicado, assim, para poder auxiliar as pessoas e também me auxiliar no meio de tudo isso, né? Porque o grande lance de você trabalhar com as pessoas é que você vai se conhecendo no meio do processo, né? Trabalhar com a mente das pessoas na verdade, é trabalhar com a sua própria mente, né? E aí eu aproveito até para falar um pouco aqui de uma coisa que você tinha me perguntado em outro momento, outro dia, qual a diferença, assim, de a pessoa aprender a meditar por um aplicativo e a pessoa aprender a meditar com um professor, né? Cara, de forma geral, o aplicativo ele tem uma abordagem muito genérica, né? Sim, né? Não tem, assim, como fazer um trabalho mais dedicado, mais personalizado, né? Então, ele atende várias pessoas ao mesmo tempo. Só nisso daí já começa a cair a qualidade da coisa, né? Não tem como comparar com uma pessoa que vai fazer um treinamento individualizado. Outra coisa que existe, que eu acho que na verdade é o grande pulo do gato, é que dentro desse trabalho de condução na meditação, existe um conceito chamado embodiment. Embodiment seria a corporeidade, o quanto aquilo está corporificado na pessoa que pratica. Então, quando a pessoa ela corporifica aquilo através da mudança de hábito, ela é como se todas as células do corpo dela, não só as células do sistema nervoso, do cérebro, né, que é a parte principal do sistema nervoso, elas começam a se ajustar para trabalhar daquela forma. E a gente, nossos cérebros, né? Isso é a plasticidade neurológica? Com certeza, isso é diretamente ligado na neuroplasticidade. Mas tem um aspecto da neuroplasticidade que diz respeito à nossa comunicação com as pessoas, né? Então, tudo que a gente comunica é a partir daquilo que a gente realmente é. Então, dentro de uma prática guiada de meditação, o instrutor ele tem que fazer junto à prática. Quando ele faz junto, assim, tudo aquilo, tom de voz e outros padrões que são imperceptíveis, digamos assim, de forma consciente, eles transmitem aquela informação de uma pessoa que já está naquele estado. Então, se diz assim que na meditação, na verdade, a gente só pode guiar uma pessoa até onde a gente já foi. E isso o aplicativo não tem como fazer. Ajuda muito, assim, porque eles foram gravados por pessoas, os aplicativos bons, por pessoas que estavam fazendo a prática no momento, pessoas que realmente têm uma prática de longa data, mas não é a mesma coisa que uma interação em tempo real com uma pessoa, né? E muito menos ainda do que aqueles CDs que tinham antigamente, assim, que a mulher estava na rua, parecia
uma atendente de telemarketing, né? Aquilo ali não funciona, né? Não, mas, cara, eu acho assim, ó, o mais engraçado é que quando as pessoas pegam CDs, assim, que daí tem música no meio, tem essa atendente telemática que você fala. Pode fazer. Eu queria saber se dá para fazer em grupo, ou é só individual, uma empresa, por exemplo. Tá, não, com certeza. Esse treinamento, inclusive, que eu vou ministrar nessa empresa, ele vai ser em grupo. Vai ser um grupo, vai ser de forma virtual, mas vai ser em grupo. A maioria dos treinamentos, inclusive, eles são feitos assim de forma coletiva, né? Isso tem aspectos bons e aspectos ruins, né? Um aspecto bom, principalmente para o instrutor, que ele consegue atender mais pessoas ao mesmo tempo. Ruim é porque, realmente, a qualidade nunca vai ser igual de a gente fazer um treinamento individualizado, né? Sob medida para aquela pessoa. Uhum. Agora tem um fator muito bom que é o seguinte, muitas pessoas precisam do apoio do grupo, né, para poder se sentirem motivadas para praticar. Eu mesmo sou um desses, assim, quer dizer, fui um desses, né. Eu, lá em Brasília, teve uma época que eu saía da minha casa, dirigia 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, para ir lá na Sociedade Vipassana para fazer uma prática de meia hora de atenção plena e respiração, assim, coisa que eu poderia ter feito sem sair do meu quarto, mas eu ia lá porque eu precisava me sentir apoiado por outras pessoas que estavam fazendo aquela mesma prática, naquele mesmo horário. E isso é muito bom, principalmente para quem está começando, assim, né? O grupo avança junto, isso faz muita diferença. Então, sim, é plenamente possível atender pessoas em grupo, né? Grupo também. Eu sempre fiz condução em grupo, né? No SEB, então, assim, não eram grupos grandes, eram grupos, assim, de 10, 15 pessoas, assim. Mas a gente sentia que algumas pessoas se conectavam, mas nem todas, assim, porque você não conseguia ir individual na vida de cada um, né? Naquilo que cada um estava sentindo naquele dia, né? Eu sentia essa deficiência. E, assim, uma pessoa começa a fazer umas 10 sessões aí contigo, e ela tá fazendo o dever de casa, ela tá praticando também, ela tá seguindo as tuas orientações, tá fazendo tudo certinho e tal, tá seguindo bem tudo. O que você espera que já esteja acontecendo com ela? Que benefício que você espera, assim, que uma pessoa com umas 10 sessões está fazendo tudo certinho já comece a ter, assim? De forma geral, assim, um dos primeiros benefícios que a pessoa percebe é realmente uma melhora no bem-estar. Bem-estar, a pessoa com uma mente mais clara, uma mente, assim, menos agitada, a pessoa mais treinada para não se envolver no fluxo natural da mente, de pensamentos, né, inconscientes, que isso vai acontecer o resto da vida da pessoa, treinando ou não treinando. A primeira coisa que aparece realmente é a pessoa se sente melhor, assim, se sente mais leve. E por ela se prender menos tempo assim, nesses tipos de padrões mentais que só exaurem a energia da pessoa, ela tende realmente a melhorar a energia, né, a disposição física e mental, porque ela deixa de gastar energia com aquilo ali, e o ganho de tempo, assim. Você pode ver que, na verdade, não é só a pessoa estar preso em enroscos mentais, assim, com relação a assuntos emocionais mal resolvidos, tá? Vamos colocar dessa forma. Mas, que acontece muito, né? Mas, às vezes, é coisas práticas do dia a dia, dentro do trabalho da pessoa. Às vezes, o que ela demoraria 2 minutos para decidir, um excesso de pensamentos, ela vai decidir em 20 segundos. Então, realmente, as coisas começam a ficar mais rápidas. A pessoa fica mais eficiente. A pessoa fica muito mais eficiente. De uma certa forma, porque eficiência seria assim, a pessoa fazer a mesma coisa em menos tempo usando os mesmos recursos, né? No caso, energia ou recurso financeiro, dependendo do tipo de atividade da pessoa, né? Sim, ela ganha mais eficiência, mas ela pode ganhar também uma coisa mais ligada à eficácia, né? Uma coisa mais profunda, assim, a verdadeira eficácia que está ligado assim a um senso mais profundo de sentido, né, na vida do ser humano, né? Porque é natural que quando a mente começa a se acalmar, que um senso mais profundo de sabedoria, eu diria, né? É uma coisa que começa a emergir. Não uma sabedoria, assim, tanto num sentido moral, mas às vezes uma sabedoria mais prática, assim, de a pessoa realmente ter lucidez para atuar na vida dela, qualquer âmbito que ela tiver inserido, assim, de uma forma mais hábil, né? Você sabe que eu tenho um amigo meu aqui de Curitiba, o Alisson, ele é um jogador de pôquer profissional. E ele relata que a meditação ajuda demais ele no jogo. Dentro de uma ótica budista, eu não posso falar isso, porque eu vou estar gerando uma motivação equivocada nas pessoas, né? Então, não é um exemplo que eu costumo falar, mas dentro de um ambiente de mindfulness, isso eu acho que sim. Como que você acha que a meditação beneficia esse jogador de pôquer? O que você acha que acontece com ele? Cara,
Você pega um cara, um dos caras mais famosos do poker aqui do Brasil, o Gabriel Goff, o cara do High Stakes, né? High Stakes Academy. Ele é um meditante, cara, de primeira linha. O cara pratica muito e ele atribui muito do sucesso dele à meditação. Basicamente, assim, que eu vejo é o equilíbrio emocional, né? No poker, a pessoa, eu não sou jogador de poker, né? Mas a leitura que eu faço do pouco que eu conheço é o equilíbrio emocional, de a pessoa realmente ela tá treinada para aceitar o que acontece no momento presente, então reduz muito a carga de reatividade emocional. Então a pessoa deixa de ter reações impulsivas e passa a ter reações mais lúcidas, mais inteligentes, né? Se diz assim que entre o estímulo e a resposta existe a liberdade de escolha. E uma pessoa sem treinamento mental, ela simplesmente embarca no estímulo e já dá uma resposta. Uma pessoa que tem um treinamento mental, ela consegue recuar diante do estímulo e dar uma resposta mais inteligente. Seja no poker, seja num tiro ao alvo, né? Só estou dando uns exemplos aqui que realmente não tem uma motivação mais adequada, mas que é válido, está acontecendo. O cara, piloto de um caça. Eu sempre fiquei pensando nisso, cara, imagina o piloto de um caça. Aqueles caça americano, assim, de filme. Tá, cara, tipo, imagina 1000 botões, cada botão sei lá o que faz, mas o cara tem que saber. O cara tá muito rápido, então, tipo, as coisas passam muito rápido, é muito difícil ver qualquer coisa nessa velocidade, ver detalhe nessa velocidade. Se ele não estiver presente, se ele estiver preocupado com alguma coisa que ele deixou de fazer, ou vai ter que fazer depois, já era. O cara vai perder a concentração, né? Agora é interessante que isso aí já é um assunto só citando aqui, né? Um assunto para um outro momento. Mas, assim, dependendo do tipo de atividade física que a pessoa fizer, assim, ou do tipo de experiência física que ela tiver, naturalmente o organismo tende a entrar no modo mindfulness. Isso é um mecanismo de sobrevivência, né? Um escalador também, assim, né? E isso é um estudo feito lá pela Ana Wise. Ela mediu o padrão de ondas elétricas do cérebro dessas pessoas e viu que realmente isso acontece. Mas, por exemplo, tem um cara muito famoso, se chama Ray Dalio. Ele é o maior gestor de fundos na Bolsa de Valores do mundo. Ele é o consultor financeiro do Bill Gates. E ele é um grande praticante de meditação. E, assim, um grande, assim, né, dentro desse aspecto secular que a gente está falando aqui, de melhora da performance, ter uma mente mais equilibrada, né? Batendo mais uma vez na tecla de que ninguém está falando de iluminação aqui. Mas é possível fazer tudo isso, né? Assim, ter mais produtividade, ter alta performance e ter compaixão também com as pessoas. Esses caras sabem disso. Porque, na verdade, ninguém faz nada sozinho, né? Nós estamos inseridos numa sociedade, que é um sistema humano. E hoje em dia já se sabe que as estratégias vencedoras são as estratégias cooperativas, né? Muito mais do que as estratégias competitivas, são as estratégias cooperativas. Se a pessoa realmente tem uma mente mais estável, mais aberta ao momento presente, ela tem mais facilidade de se conectar com as pessoas. Principalmente se ela se dedica a usar esse treinamento para desenvolver mais o aspecto do coração, né? As inteligências do coração, né? Compaixão, amorosidade. E é bem possível de a gente juntar as duas coisas. Mas esse cara, o Ray Dalio, ele fala que ele atribui todos, tipo assim, o cara tem um patrimônio de, sei lá, uns 20 bilhões, assim, né? Nem de longe isso é, assim, a medida exata se ele é um bom meditante ou não, né? Só estou atribuindo isso ao que eu vou falar aqui agora, né? Porque ele mesmo diz que o sucesso dele como investidor, ele atribui praticamente todo à meditação. Tem, assim, um conhecimento técnico dele, né? Que ele teve que aprender para trabalhar com aquilo, mas ele fala que o equilíbrio emocional que ele adquiriu pela meditação é a base de tudo, assim, é como se ele visse as coisas em câmera lenta. E, na verdade, assim, quando a gente desacelera, parece que as coisas que estão fora, elas desaceleram também, né? Então ele começa a adquirir muito mais flexibilidade, né, para lidar com as coisas. E bolsa de valores é oscilação, né? Uma projeção, assim, do samsara. Mas eu acho que bolsa de valores, cara, é muito equilíbrio emocional, cara, porque, assim, você acreditou numa ideia, investiu nela, ela começa a cair. Quando ela começa a cair, todo mundo vira um trombeteiro do apocalipse. Começa, isso aí tá caindo, tá ruim, porque... De repente ela recupera. Sim. E conseguir olhar aquilo cair e ficar calmo, e cara, faz toda a diferença. Isso é óbvio, né? Agora o cara que já pega, investe numa coisa, a coisa cai, e o cara vende. E eu tô falando isso porque eu quero também trazer um pouco de educação financeira aqui no canal, que é uma coisa que eu acho que falta nas pessoas, educação financeira, e isso dificulta elas na meditação. Eu queria saber se você concorda com isso, porque por mais que na meditação a gente consiga fazer com que ela se desprenda daquela preocupação financeira, mas às vezes ela não avança por causa de preocupação financeira. Você também acredita nisso ou não?
que a pessoa não avança na meditação por causa de preocupação financeira? Não, que isso, não que ela não avance, mas que isso é um dificultador às vezes, sabe? Porque ela pode deixar de fazer curso, ela pode deixar de fazer várias coisas, porque ela fica ali muito preocupada com a parte financeira, sabe? Se a gente entender ela deixa que de fazer um dinheiro... retiro, ela deixa de sair de férias, ela deixa de ter tempo para praticar, sabe? Por causa da preocupação financeira. Então, assim, cara, eu fui fazer 6 meses de retiro, obviamente porque a parte financeira estava resolvida, né? Se eu não tivesse a parte financeira resolvida, não teria como ir. Então Sim. Eu vejo que ela acaba às vezes sendo um dificultador. Pô, vai ter um curso lá na Itália com o Alan Wallace, sei lá quem. Eu não posso ir para a parte financeira. Então, assim, eu tava querendo colocar um pouco de educação financeira aqui no canal, assim, sabe? Porque se as pessoas aprenderem a guardar um pouco mais de dinheiro e investir melhor, não estou falando necessariamente de bolsa, mas investir um pouco melhor esse dinheiro, logo esse dinheiro já começa a trazer mais frutos para elas, elas podem usar esses frutos para se patrocinarem na meditação, né? Até para viver disso e poder praticar o dia todo. Querido, eu tô com medo que caia aqui, porque agora estamos chegando num tempo crítico. Então, se você quiser fazer aquela meditação lá não é da língua, né? Como é que é o nome? Tem o nome mais popular é relaxamento da língua. Relaxamento da língua. É que você falou um outro nome antes. Eu falei atenção plena às sensações da língua. Atenção plena às sensações da língua. É o nome mais bonito, né? Aí a gente faz essa meditação, se sobrar um tempinho a gente responde as perguntas e aí você faz suas conclusões finais também. Tá. Se der tempo, né? Vamos aqui então fazer a... Mas se não der tempo, se cair assim, no final da meditação daqui da nossa meditação da língua, né? Vamos chamar assim, cara, já desde já, grato aí pela oportunidade, né? Depois vai ter aqui meu contato. Não, se cair a gente reabre, cara, não se preocupa, aqui é no improviso. Caiu, a gente reabre de novo, entendeu? Não se preocupa. Então a gente pode procurar uma postura sentada, né? Essa é uma meditação que não é legal de a gente fazer ela deitada. Essa é importante que se faça ela sentado. E aí a gente procura ter uma coluna mais alinhada, mais ereta, eu digo assim, de uma maneira organicamente ereta, né? Quem nunca ficou com a coluna muito esticada não precisa forçar, não. Só organicamente ereta, de uma maneira que o pulmão encontre mais facilidade de trabalhar. Pés plantados sobre o chão, olhos fechados. Mãos sobre as pernas. Para marcar o início dessa prática, fazemos 3 respirações profundas. Inspirando lenta e profundamente, energizamos o corpo. E expirando de forma lenta, profunda e alongada, acalmamos o corpo. Nesse momento, trazemos a nossa atenção para a língua. Sinta a língua em toda a sua inteireza. Perceba a língua. E solte, vai soltando a língua. Permita que a boca fique entreaberta. Apenas perceba as sensações que acontecem na língua. Se os pensamentos surgem à mente, nos distraem, tudo bem. Apenas reconhecemos que isso aconteceu. Sem pressa, trazemos de volta a nossa atenção à região da língua. Levando a atenção para a ponta da língua. Sinta a ponta da língua. Então repouse a atenção nessa parte do corpo. É natural que a língua comece a se achatar. Tudo bem. Faz parte da prática. Traga agora a atenção
parte média da língua. Sinta a parte média da língua. Então, permita que a atenção descanse apoiada nessa região da língua. A língua tende a se encurtar ou se achatar ainda mais. Tudo bem. Faz parte da prática e não nos apegamos a isso. Permita que a mente descanse apoiada na língua. Solte a língua ainda mais. Traga agora a atenção à base da língua. A região onde a língua se insere no nosso corpo. A região mais próxima da garganta. Tome consciência da base da língua. Então repouse a atenção nessa parte do corpo. Então permita que a mente descanse apoiada nesse suporte, a base da língua. Solte a língua, relaxe a língua ainda mais. Se a língua se achatou ou se encurtou, tudo bem. Faz parte da prática. É natural que uma sensação de silêncio interno se apresente. E seguimos com a atenção na base da língua. Agora, levamos novamente a atenção a toda a língua. Espalhe a atenção pela língua em sua totalidade. Sinta a língua relaxada na boca. Repouse a atenção. E vamos nos aproximando do fim dessa prática. Sem pressa, podemos começar a nos mover. Extremidades do corpo, dedos das mãos, dos pés, abrimos os olhos. Cara, isso relaxa, hein? Por isso que eu deixei pro final, porque senão... Nossa, que delícia. Muito bom. Obrigado. Cara, como isso relaxa. Vontade de falar depois, né? É. Teve uma pessoa ali, eu lembro que uma moça perguntou como ela sabe se ela está meditando corretamente. Sim, a Luísa. Tem muitos níveis essa pergunta. Assim. Vamos tratar aqui de forma breve de um iniciante, né? Geralmente é quando parece que está mais difícil. Se está mais difícil do que quando a pessoa começou, é porque geralmente está funcionando. A gente começa a ter mais consciência sobre os processos mentais e aí parece que a mente está mais agitada. Só que, na verdade, ela sempre foi daquele jeito, né? Mas se a gente está percebendo que ela está daquele jeito, estamos tendo consciência, então é a meditação funcionando. Porque a meditação é um processo de tomada de consciência do início ao fim. Uhum. Eu acho que também, quando a pessoa termina a prática se sentindo melhor, isso não quer dizer que vai acontecer sempre, tá? Porque dependendo da prática, dependendo do que estiver trabalhando, depende de vários fatores, pode ser que você não esteja se sentindo melhor no final, mas de uma forma geral, você terminou a prática com uma sensação de agora o meu dia vai ser melhor. Opa, a partir de agora estou mais energizado, estou melhor. Eu também acho que é um bom indicativo assim, que a prática está boa, né? Sim. Geralmente, até quando a pessoa ela tá mais um pouquinho mais, caminhou já um pouco mais, assim, na terceira semana e tudo mais,
isso é bem natural, assim, se torna mais evidente. A própria pessoa responde com clareza, assim, não, hoje a meditação foi boa, eu estou conseguindo fazer. Que aí ela já começa realmente a obter esse benefício que ela vem cultivando desde o início, né? Mas na primeira semana, assim, é muito confuso. A própria pessoa, ela não... Depende de cada um, né? Mas vamos falar assim, de forma geral, a maioria das pessoas ainda não tem essa percepção do que é se sentir bem pela meditação. Então, ela fica até sem parâmetros. Às vezes, acho que estou me sentindo mais relaxado, mas não sei. Não tem, às vezes, uma confiança para dar uma resposta mais firme. E aí, nesse caso, eu sempre digo, se você está sentindo que a cabeça está muito agitada, assim, é porque realmente está funcionando. Então, vamos manter assim, que mais na frente, daqui a mais 1, 2 semanas, você vai ver que vai continuar provavelmente da mesma forma, mas você vai ver que você não se envolve com isso. Você fica mais tranquilo, seu corpo está mais relaxado, sua mente está mais estável. É nítido isso, a capacidade de concentração, como é que ela desenvolve rápido, né? E aí a pessoa percebe isso conversando com você. Cara, estou aqui falando com você e realmente minha mente está se desviando muito pouco. Consigo estabilizar a atenção em um determinado ponto, um determinado fluxo de ideias ou de palavras dentro de um processo de comunicação e a pessoa vê que isso realmente é um fruto da prática meditativa dela. Eu acho interessante que quando a pessoa vai observar a mente, ela não observa aquilo que ela gostaria de estar observando, a mente parecendo uma cachoeira, calma, limpa. A pessoa observa, na verdade, aquilo que realmente está acontecendo, se a meditação estiver funcionando. Então ela vai observar aquele fluxo, e aquilo assusta, né? A gente olha, caraca, só assim, eu não consigo meditar, olha minha mente. E também, a hora que a gente silencia, né? No budismo a gente tem uma frase que é assim, os javalis vão gritar, né? Nossas identidades vão aflorar, né? E aí a gente vai se observar, então pode ser que realmente esses mal-estares venham. O Alexandre fez uma pergunta há 44 minutos atrás, se ele estiver por aí ainda. Como funciona o programa de monitoramento em Mindfulness? Eu acho que você já respondeu muito, mas se quiser complementar mais alguma coisa para o Alexandre? Monitoramento? Isso. Não sei bem essa palavra, talvez ele quis dizer acompanhamento, alguma coisa assim. Não, então a mentoria, né? Alguma coisa do tipo. Então, foi basicamente o que eu falei, né? Assim, né? Um programa individualizado, né? A gente identifica as necessidades do cliente, né? E desenha um plano de acordo com aquilo que ele está querendo, aquilo que ele está querendo cultivar, que ele está querendo desenvolver. De forma geral, assim, a base é trabalhar com a gestão do estresse, né? Gestão do estresse e desenvolvimento do equilíbrio emocional. A partir daí, muitas possibilidades podem florescer, digamos assim, né? O desenvolvimento da produtividade, a pessoa realmente se tornar mais produtiva. E o meu foco é em desenvolver um produto de um treinamento de mindfulness, de treinamento de gestão da produtividade baseado em mindfulness. É um estudo que eu estou fazendo, já tem alguns meses, e com fé que no início do ano que vem vai estar pronto, que é uma mentoria mais específica com esse propósito. E eu estou reunindo muita coisa, porque, de fato, no Brasil mesmo não existe nenhum programa só para isso. Se fala muito assim do uso. Você não quer voltar aqui para contar só sobre isso para nós? Podemos, mais na frente a gente marca uma outra, e aí tem muita coisa dentro disso daí, porque aí seria realmente um trabalho com as pessoas assim, tops, né, dentro da empresa. Tops no sentido assim, de pessoas com poder de decisão, né? Para a gente poder alavancar a produtividade tanto pessoal quanto do trabalho com as demais pessoas, né, na rede da empresa. Tá, cara, eu pergunto assim, se chegar numa empresa que o diretor comprou o pacote, o presidente comprou o pacote e falou, todos os diretores vão ter que fazer. Aí você entra na sala, o diretor olha para você e fala, brother, eu acho que tá uma besteira, cara, eu não tenho tempo para isso. E tá, o que a gente faz? Meu chefe quer que eu faça, e aí? O cara com uma postura assim negativa, de má vontade. Você acha que dá para reverter isso ou é melhor nem tentar? Cara, é possível tentar, né? Assim, eu não sou muito de querer impor nada para ninguém, assim, mas eu tenho, assim, vamos dizer assim, minha estratégia de persuasão, né? Preciso de pelo menos uns 10 minutos de conversa, a gente pode fazer alguma coisa, mostrar um benefício, mostrar algum lado, assim, que eu acho que por isso que eu vejo muito, assim, de quem é um instrutor, né? Tem pessoas que, cara, realmente vão ter dificuldade de lidar com determinado tipo de público, né? Eu tenho um propósito, assim, de estar preparado, assim, para uma pessoa bem exigente, assim, me mostra em 10 minutos por que eu deveria meditar, assim, e falar, eu vou pedir para a pessoa falar um pouco da vida dela, ali, coisa de 1, 2 minutos, a gente consegue inserir alguns princípios gerais na rotina dela ali, né, para dar um clique também, assim, né, seria mais até um papo de vendedor, mas, assim, de forma geral, não é interessante a gente ficar querendo impor para as pessoas, assim, né,
porque, cara, por mais que eu acho que seja um benefício que todo mundo pode cultivar e acho que cada vez mais está se tornando popular, cada um tem seu tempo. Não adianta forçar muito assim, às vezes não é o momento da pessoa, e se a gente forçar, a gente pode atrasar mais ainda a chegada dela no momento certo, porque a pessoa vai criar uma aversão e tal, e não é legal. Então tudo tem um ponto de equilíbrio, né? A gente aprende isso dentro da ciência da meditação, dentro da prática, né? A paz, né? O equilíbrio entre relaxamento e atenção, e a gente vem aprendendo a trazer esse equilíbrio para a nossa vida, inclusive dentro do nosso processo de comunicação. Eu acho que isso é muito... A gente vai ter aqui no canal uma parte de só cortes. Não sei se você já assistiu o Flow Podcast. O Flow Podcast, ele tem lá os cortes do Flow, né? Então, eu vou pegar e fazer os cortes aqui, assim. Então vai ter uns cortes legais do Alexandre, uns cortes legais do Lama, uns cortes legais do Rogério, uns cortes legais teu, e de quem mais vier aí pela frente, vai ter, tem bastante gente bacana que eu tô convidando. E aí, assim, dentro desses cortes, qualquer pessoa que eu assistir ele, um cortezinho de 5 minutos, 3 minutos teu, vai ver que tecnicamente você é muito capaz. Cara, você tecnicamente, você arrepia. Você falando, eu aqui, eu fiquei impressionadíssimo, sabe? Com o conhecimento, como que você realmente domina isso, né? Porque não é você tá lendo um texto aqui e querendo falar na hora. Não, você já tem um domínio muito grande disso. Agora, tem uma outra questão que, assim, eu te conheci, a gente conviveu, então deu para perceber que você é uma pessoa muito pura. Você é uma pessoa que jamais ia estar fazendo uma coisa que você não acreditasse que você ia entregar ela. Você é um cara que não ia enganar para obter lucros comerciais, assim. Sei lá, você não ia vender um produto falsificado que não funciona, entendeu? Então, assim, eu que conheci esse teu lado, eu sei, cara, se ele está se dedicando a ofertar isso aí como se fosse um produto, né, como se fosse um serviço, e ele acha que vai trazer benefícios, é porque realmente eu acho que vai trazer benefícios mesmo, assim. Então eu vou deixar aqui na descrição do canal tudo que depois você me mandar aí para o pessoal entrar em contato contigo, tá? Aí que você tiver aí perfis, e-mails, o que você quiser deixar para depois as pessoas eu coloco ali. E aí quem quiser se encontrar, e também a gente pode, né, aqui no próprio bate-papo, né, no YouTube vai ter o formato ali de bate-papo, que a gente pode continuar a conversa ali também. Quem tiver alguma dúvida pode mandar lá e você seguir respondendo as pessoas, tá bom? Beleza, cara, tranquilo. Mais uma vez aí, Chico, grato aí pela amizade, grato pela oportunidade, precisando de mim aqui, o que eu puder auxiliar. Eu fico grato, cara. Eu vou encerrar aqui a live, eu não vou nem ter tempo de jantar, vou sair correndo para ir lá para a maternidade ver meu filho, e vou chegar com essa áurea gostosa, e depois você vê esse relaxamento aí com a língua que, pô, melhorou meu dia, cara. Muito obrigado, querido. Obrigadão, cara. Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Tudo bom, hein? Um abraço, tchau, Valeu, tchau. um abração. Tchau, tchau.